Aleluia, glória a Deus, amém. Você entendeu o que você cantou agora? Nós precisamos entender o que nós cantamos. Nós falamos que o Senhor, Ele está passando por aqui, amém? E aonde o Senhor passa, há curas. Aonde o Senhor passa, há salvação. Aonde o Senhor passa, há libertação. Aonde o Senhor passa, há alegria. Aonde o Senhor passa, nada mais fica do mesmo jeito. Então não basta cantar, é preciso entender que Ele está passando por aqui, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso, que Ele é bendito, que Ele é grande. Deus, nós estamos aqui por causa da Tua presença. Nós Te amamos sobre todas as coisas, Pai. Não há nada que queiramos mais senão a Tua presença em nós. Por isso tu continue a passar por aqui. Continue, ó Deus, com liberdade, a mover-se no meio da Tua igreja, a alcançar os nossos corações e nos levar a entender o quanto somos amados pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Saudamos a amada igreja com a graça e com a paz de Jesus Cristo, amém? É bom saber que você veio aqui esta noite para cultuar ao Senhor, para bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. E Deus, Ele tem uma palavra dEle para a minha e para a sua vida nesta noite. Vocês querem palavra de Deus, amém ou não? Então abre a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 12. A partir do versículo 7 até o verso 12. Amém? Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7 até o versículo 12, a palavra de Deus diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vamos orar. Querido Deus,
como precisamos do Senhor, como somos dependentes do Senhor, como precisamos, Espírito Santo, do teu mover e do teu agir aqui nesta noite mais uma vez. Leva-nos a compreender a palavra do Senhor que foi aberta e lida, que possamos receber agora ouvidos espirituais, que possamos receber agora um coração novo, um coração quebrantado, um coração sensível à tua palavra. Por isso eu me rendo diante do Senhor, para que eu seja apenas um instrumento por onde a tua palavra, Deus, possa fluir. Que cada um que entrou aqui esta noite possa sair daqui compreendendo, Deus, o que o Senhor verdadeiramente quer dizer. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Com base nesse texto, eu quero falar nesta noite sobre a vitória dos filhos de Deus. Amém? Você é filho? Então a vitória dos filhos de Deus, ela está registrada aqui nesse texto. E eu e você vamos começar a entender isso. E vamos começar a nos alegrar com isso. E vamos começar a viver como vitoriosos, porque o Senhor nos salvou para vencermos e não para vivermos como derrotados. O Senhor nos salvou para dizer não ao pecado, porque o pecado já foi derrotado ali na cruz do Calvário. O Senhor, Ele nos salvou para vivermos uma vida totalmente voltada para Ele. Amém ou não? E aí, muitas vezes nós não estamos vivendo como vencedores por algumas razões, e o Senhor há de ministrar ao nosso coração para que haja entendimento nesta noite. O diabo, ele não conseguiu destruir o Senhor Jesus aqui na terra, enquanto ele aqui esteve. Se você parar para pensar e começar a avaliar a história do Senhor Jesus logo que ele nasceu, o diabo ele vem com muita fúria através do rei Herodes, dando um decreto ou baixando um decreto para que matasse todas as crianças do sexo masculino até 2 anos de idade para baixo, porque ele não sabia quem era o Messias. Então, matando todas as crianças, na visão do diabo, ele mataria o Messias. E a esperança de salvação da humanidade estaria perdida com a morte do Senhor, sem cumprir o seu propósito e a sua missão. Então o diabo ele perde a sua primeira investida contra o Senhor. E aí começa a caminhada do Senhor. Ele já adulto, ele jejua 40 dias e 40 noites. E depois de jejuar, ele é conduzido pelo Espírito até o deserto, e lá, mais uma vez, ele sofre a tentação do diabo, tentando tirar o Senhor do propósito principal, que era a minha e a sua salvação, a salvação de toda a humanidade. Mas, mais uma vez, pelo poder da palavra do Senhor, o Senhor Jesus vence o diabo. Diga amém. E aí, o que acontece? O inimigo ele não desiste, filho. O inimigo ele nunca diz assim: eu perdi, até logo, adeus, eu não volto mais. O inimigo só dá um tempo e depois volta de novo. E aí ele começa a investir nos discípulos do Senhor, naqueles que o próprio Senhor havia escolhido. E dentre os 12, ele consegue, o inimigo, colocar no coração de Judas trair o seu mestre por causa de dinheiro. E aí, Jesus é traído, por essa traição ele é preso, passa por um julgamento injusto e é condenado à morte, e lá na cruz ele morre. Então, nesse momento, o que acontece? Tudo escurece, há trevas sobre a terra, o inferno está celebrando e festejando a morte do Senhor. Ele está dizendo: até que enfim eu consegui matar o Messias. Mas o que ele não esperava é que no 3º dia o Senhor venceria a morte. Diga amém.
Então o Senhor, Ele mais uma vez vence o inimigo, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo todas as investidas contra realmente o Senhor. E neste texto, nós podemos ver que Ele procura agora invadir a própria glória celestial para continuar a sua luta contra o Filho de Deus, mas acaba sendo derrotado mais uma vez. Vai entendendo isso, vai compreendendo essa verdade. Olha o verso 8, queridos. Mas não prevaleceram, nem ainda o seu lugar achou aonde, igreja? Nos céus. Eles não prevaleceram, eles não conquistaram, eles não venceram. De novo foi derrotado o inimigo. E com isso, o ódio do inimigo aumenta contra todos os seguidores de Cristo. Quantos são seguidores do Senhor aqui? Quero dizer uma coisa, o diabo te odeia. E ele não brinca de ser diabo. Isso te assusta? O que deveria assustar um filho de Deus, um seguidor de Jesus, é se o diabo gostasse de você. Isso deveria assustar. Quanto mais ele te odeia, mais no centro da vontade de Deus você está. Quanto mais ele está feliz com você, mais distante do propósito e da vontade do Senhor você está. Porque agora ele declara guerra contra todos aqueles que seguem ao Senhor. Você é um seguidor de Cristo, e se você é, saiba de uma coisa: o diabo, ele odeia a sua vida. E ele faz isto com grande ódio, porque o verso 12 diz que pouco tempo lhe resta. Amém? É por isso que ele vem com muita fúria. O versículo 12, ele é muito claro. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Nós somos a geração que vamos o quê? Ver a volta do Senhor, amém? E nós estamos vivendo os últimos tempos, e para o diabo pouco tempo resta. Então ele não está brincando, filhos. Ele está investindo muito pesado nesse tempo. E eu entendo que nós precisamos realmente abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos e focar a nossa vida realmente na presença do Senhor. E para que você realmente viva como o que você já é, um vencedor, eu quero trazer uma revelação para vocês de como você deve tomar posse da vitória que o Senhor já lhe deu. Talvez enquanto eu ministro, alguém pode falar: pastor, mas eu não me sinto um vencedor. Eu me sinto um derrotado. A todo momento eu estou caindo, estou falhando. Todo tempo, diante de mim, o pecado vem, me chama e eu cedo ao pecado. Eu quero te trazer nesta noite algumas coisas interessantes que vão fazer com que você saia daqui entendendo a sua posição diante do Senhor hoje, vencedor em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu coloco aqui, o segredo da vitória dos filhos de Deus, está no sangue do Cordeiro. Amém ou não? O versículo 11, a primeira parte dele diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, qual foi a vitória que o Senhor concedeu a mim e a você? O fato de Jesus ter estado naquela cruz e derramado o sangue dele, proporcionou a mim e a você a vitória, porque a vitória do Senhor é a nossa vitória. E aí, quando nós olhamos para o sangue, nós começamos a entender que esse sangue é precioso, esse sangue é poderoso, esse sangue foi derramado
por mim e por você. Então o Senhor, Ele diz o seguinte: a minha vitória sobre o inimigo, eu constituo você, que é meu filho, também mais do que vencedor neste tempo. Mas muitas vezes nós não entendemos isso, porque os filhos venceram a batalha por meio da vitória de Cristo e não pelos seus próprios méritos. Porque muitas vezes perdemos, porque nós queremos lutar sozinhos, com as nossas forças, com as nossas armas, com a nossa justiça própria, com os nossos achismos. Todo aquele que brincou com o pecado foi envolvido por ele. Todo aquele que diz para o pecado: olha aqui, eu estou muito tentado, mas o Senhor já me deu vitória sobre você. Venceu. Amém ou não? Porque a todo momento o pecado vem, a todo instante ele nos chama. Mas quando eu olho para o sangue, quando eu olho para a cruz, eu entendo: não, o Senhor já pagou o preço pelo meu pecado, pelos meus pecados. O Senhor venceu para que eu pudesse vencer. O Senhor arrancou de mim todo o pecado e colocou em Cristo, no seu Filho, e me tornou justificado pelo sangue do Senhor. Então nós podemos agora dizer não ao pecado, não por causa da nossa força, porque nós somos melhores, mas por causa do sangue do Cordeiro. Este é o segredo da vitória dos filhos de Deus, está no sangue derramado, não pelo que eu faço ou deixo de fazer. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores, amém? Por isso eu quero dizer para você, querido irmão, irmã, amigo, amiga, você que está aqui nos visitando esta noite, você quer ser um vencedor? Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para o que Cristo fez por você. Olhe para aquele sangue derramado naquele lugar. Olhe para a posição que o Senhor colocou a vida dele para salvar a minha e a sua vida. Em segundo lugar, o segredo da vitória dos filhos de Deus também está no testemunho. Versículo 11, a parte seguinte diz: e pela palavra do seu testemunho. Entenda que está dizendo: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então o fato de sempre testificarem de Cristo e da sua palavra alimentava-os com o poder para enfrentar o desafio do mal dia após dia. Entenda que o inimigo ele está sempre investindo. Então quando eu testemunho do que Cristo fez na minha vida, quando eu falo da palavra do Senhor, eu estou vencendo o inimigo a cada dia. O que faz com que algumas pessoas caiam? Elas param de testemunhar. Elas param de refletir a luz do Senhor na sua vida. Eles param realmente de dizer para os outros o que Cristo fez por eles e pode fazer também na vida daqueles a quem você compartilha. Qual foi a última vez que você falou do amor de Jesus para alguém? Você lembra? Foi hoje? Foi ontem? Foi a semana passada? Foi o ano passado? No mês de dezembro? No mês de novembro? Qual foi a última vez que você falou do amor de Jesus para alguém? Que você deu testemunho com a sua vida do que Cristo fez por você? De que você disse para alguém: ó, não importa o momento que você está vivendo, o Senhor te ama e Ele vai te dar a vitória diante desta luta, porque Ele me deu a vitória. Então, o segredo para que um filho de Deus seja realmente um vencedor está no testemunho, como nós lemos aqui. Quantos caíram e quantos estão caindo por não se alimentarem da palavra e não testemunharem de Cristo? Quantos estão frios na fé, estão cedendo ao pecado, estão abandonando a sua posição em Cristo Jesus? Sabe por quê? Porque não tem dado testemunho, porque não tem se alimentado da palavra do Senhor. Lembrem-se, filhos, que o diabo está furioso
E quanto mais furioso ele estiver comigo, mais eu me alegro. Sabe por quê? Por saber que eu estou no centro da vontade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde está difícil diferenciar um cristão verdadeiro de um não cristão. Está faltando brilho. Está faltando brilho. O brilho de Cristo em nós. Está faltando realmente você caminhar nas ruas dessa cidade, ou da cidade onde você mora, você que nos visita e você que está nos ouvindo agora ao vivo pela internet. Quando você caminha pelas ruas, as pessoas te identificam como um filho de Deus, como um cristão verdadeiro. As pessoas conseguem ver realmente que há em você algo diferente. Nós precisamos entender que esse é um tempo de testemunho, é um tempo de fazer a diferença, aonde o Senhor nos conduz, aonde o Senhor nos leva. E em terceiro e último lugar, o segredo da vitória dos filhos de Deus está em não amar a própria vida. O verso 11 diz assim: e não amaram as suas vidas até o que, igreja? Você está com a Bíblia aberta aí? Até a morte, obrigado. E não amaram as suas vidas até a morte. As vitórias espirituais pertencem àqueles que se dedicam a Deus, aqueles que se envolvem realmente na obra do Senhor, na edificação da casa do Senhor. Sabia disso? Porque quando eu abro mão da minha própria vida para dedicar a minha vida na obra do Senhor, eu estou amando ao Senhor mais do que a minha própria vida. E aí eu quero que você pense comigo, porque no caminhar desse último ponto, nós vamos compreender realmente o que o Senhor Ele tem para mim e para a sua vida aqui nesta noite. Servir com alegria sem medir esforços, mesmo em face da morte. Ou seja, é dizer, não há frio, não há calor, não há chuva, não há lama, não há impedimento, não há distância. Eu estarei na casa do Senhor, eu estarei testemunhando do amor de Deus, eu estarei falando da grandeza do Senhor. Muitas vezes eu escuto os antigos falarem assim, antigamente não tinha essa facilidade de carros, como nós temos hoje, e famílias inteiras iam caminhando, e caminhavam por horas, até chegarem à casa de Deus, à igreja, para estarem ali estudando a palavra e cultuando ao Senhor, e depois voltavam naquela caminhada novamente, cheios de alegria, cantando pelo caminho, compartilhando. Hoje o Senhor tem nos colocado praticamente dentro do templo da igreja, tem nos dado condições de estarmos vindo à casa do Senhor, tem nos dado conforto. E muitos realmente têm amado a própria vida e não têm amado o Senhor mais do que a própria vida. Eu li há muito tempo um testemunho que impactou a minha vida. E quando eu li, me fez chorar. E todas as vezes que eu lembro desse testemunho, o meu coração ele aperta. Mas é um choro de alegria, apesar da muita dor. Conta-se, isso é um fato verídico. Isso foi compartilhado em uma das revistas de missões. E conta-se que havia uma perseguição muito grande para os filhos de Deus, os seguidores de Cristo. E a perseguição era tamanha que todos aqueles que eram encontrados e declarados seguidores do Senhor eram mortos.
Então uma professora estava dando aula para juniores, para os seus alunos. E de repente arrombam a porta da sala de aula e entram com muita brutalidade alguns soldados, armados, fortemente armados. Aquelas crianças ficam assustadas, a professora também assustada. E um dos soldados dizia assim: tem algum seguidor de Jesus aqui? Falando para aquelas crianças, com muita arrogância. E aí pegou um menino, pegou com muita violência, tirou do meio dos outros, colocou na frente. E olhou para aquele menino e disse assim: você é um seguidor de Jesus? E aquele menino disse: eu sou um seguidor de Jesus. E aí aquele soldado com muita fúria disse assim: eu vou te dar uma chance para você não morrer. Nega esse Jesus e eu te deixo viver. Mas se você não negar o Senhor, você vai morrer aqui na frente dos seus colegas e da sua professora. E aquele menino, tremendo, com certeza, ele diz: eu não posso negar o meu Senhor. Eu não posso negar o meu Senhor. Menino, você não entendeu. Isso gerou uma fúria ainda maior no soldado. E aí ele pediu que um outro segurasse o menino. E ele esticou o braço do menino e pegou uma espada. Esticou o braço e falou assim: se você não negar esse Jesus, eu vou arrancar o seu braço. E o menino disse: eu não posso negar o meu Senhor. E aquele soldado, com um golpe só, decepou o braço daquele menino. E aquele menino, agora sangrando e agora chorando de dor, o soldado pega o outro braço, estica e fala: agora eu quero ver se você não nega esse Jesus, porque se você não negar esse Jesus, eu vou arrancar o seu outro braço. E o menino chorando disse: eu não posso negar o meu Senhor. E o soldado, enfurecido, endemoniado, não pensou duas vezes e arrancou o outro braço do menino. A professora entra em pânico. Os outros colegas estão chorando. Há um desespero dentro daquela sala, ao ver o seu colega, agora sem os dois braços, sangrando. E o soldado, vendo que aquele menino não negaria ao Senhor, a professora diz: Roy, meu filho, nega, porque senão ele vai te matar. Tia, eu não posso negar o meu Senhor. Depois de tudo que Ele fez por mim, eu não posso negar o meu Senhor. E aquele soldado pega uma arma e dá um tiro na cabeça e executa aquele menino. Sabe o que eu aprendo aqui? O menino Roy, ele perdeu a vida física, mas ele achou a vida eterna. Eu não sei se você entende o que Cristo passou para te salvar. A dor que Ele sofreu, o preço alto que Ele pagou. Para que você pudesse viver como um vencedor, filho. Para que você pudesse viver como uma vencedora, filho. Mas quantas vezes nós estamos negando o nosso Senhor diante de tudo aquilo que Ele fez por nós? O segredo da vitória está em não amar a própria vida. Roy, ele abriu mão da sua própria vida por amor ao Senhor, porque o Senhor foi mais importante do que a própria vida dele para ele. Jesus, ele fala de uma maneira bem clara sobre isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24
e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Amém, queridos? Eu quero desafiar a sua vida nesta noite. Eu quero te desafiar nesta noite a você se posicionar de uma maneira diferente. Talvez diferente de tudo aquilo que você já se posicionou até então. Gostaria que você fechasse os olhos. Curve a sua cabeça. O primeiro desafio que eu quero lançar sobre você agora é a olhar para a cruz de Cristo, olhar para o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Olhe para a cruz, com os olhos fechados, olhe para a cruz, porque você pode ver melhor. Olhe para a cruz do Senhor. Eu quero que você veja o Senhor naquela cruz sangrando. Você está vendo o Senhor? Não fica com dó dele não, porque ele foi lá porque ele quis. Ele foi lá por amor a mim e a você. Toda aquela dor, todo aquele sangue derramado, foi porque ele te ama muito. E só há remissão de pecados com sangue. Quando Adão e Eva pecaram, filhos, entenda isso, entenda por favor. Eles se esconderam de Deus, pegaram folhas de figueiras e cobriram a sua nudez. Ali aconteceu o primeiro derramamento de sangue, quando o Senhor veio até o paraíso, ao Éden. Ele sacrifica o primeiro animal para cobrir a nudez do homem. De lá para cá, queridos, muitos animais foram sacrificados, muito sangue foi derramado para que o pecado pudesse ser cancelado. O sumo sacerdote e os sacerdotes, de um modo geral, quando chegava alguém com um animal, apresentando, dizendo eu pequei, havia todo aquele ritual, o animal era sacrificado, e a pessoa ia para casa livre daquele pecado, até pecar de novo e trazer outro animal. Mas quando Jesus foi para a cruz, ele apresentou-se como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e lá na cruz ele disse: está consumado, o que precisava ser feito já foi. Não há mais necessidade de sacrifício, não há mais necessidade de derramar sangue, não há necessidade maior, porque o preço já foi pago. Está consumado, está consumado. Olha para a cruz, eu estou te desafiando a olhar para a cruz. Você que tem olhado para a cruz, você é mais do que vencedor, porque esse sangue que você está vendo, ele já te lavou, já te purificou de todo o pecado. O segundo desafio que eu quero lançar para você é aclamar. Clamar ao Senhor por revestimento de poder para testemunhar de Cristo e da sua palavra. Talvez você já até olhou para a cruz, já até entendeu que foi consumado, que o Senhor já pagou o preço, já até entregou o seu coração e a sua vida a Jesus, mas está faltando ousadia, está faltando testemunho, está faltando realmente o clamor para que você possa testemunhar da palavra do Senhor. Você não tem falado, você não tem testemunhado.
Você está sendo desafiado nesta noite a clamar. Comece a clamar, comece a clamar. Comece a dizer: Senhor, me reveste de poder, me reveste de ousadia, me reveste de autoridade para testemunhar de Cristo e da sua palavra. Me reveste, Senhor. E o terceiro e último desafio: eu te desafio a amar a Deus e a sua obra acima da sua própria vida. Eu te desafio nesta noite a amar a Deus e a igreja, a obra dele, acima da sua própria vida. Se você, movido pelo Espírito, está aqui nesta noite aceitando algum desses desafios, quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Pastor, estou aceitando o desafio de olhar. Pastor, estou aceitando o desafio de clamar. Eu estou aceitando o desafio de amar. Fique em pé no seu lugar. Se algum desses desafios. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está diante de nós a palavra do Senhor, a palavra que é viva e verdadeira. E esse é um tempo realmente de nos sentirmos desafiados, porque o Senhor quer usar a minha e a sua vida de uma maneira toda especial. Você que aceitou o desafio de olhar para a cruz, de entender que a vitória do Senhor naquela cruz é a tua vitória sobre o pecado, sobre os vícios, sobre Satanás, sobre os poderes das trevas, e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui. Você que já está em pé, que aceitou o desafio de olhar para a cruz do Senhor, eu quero orar pela sua vida. Coloque a sua vida aqui no altar. Há alguém nesta noite? Pastor, estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus hoje. Eu não quero mais viver como um derrotado, como um perdedor. Eu quero viver para o Senhor. Há alguém diante daqueles que estão em pé? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Pede licença aí. Você está com vergonha? Pede alguém do seu lado, me leva lá. Eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Eu quero olhar para a cruz de Cristo hoje. Lá na galeria, aqui na frente, lá atrás, embaixo da galeria. Alguém quer entregar mais a sua vida ao Senhor? Olhar para a cruz, olhar para o Senhor, esse é o momento. Porque eu sei que você que está em pé, você já tomou uma decisão, você já aceitou, já se sentiu desafiado. Mas a entrega de vida ao Senhor, ela precisa ser manifestada para que o diabo saiba: a partir de hoje a minha vida é do Senhor. A partir de hoje eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sai do seu lugar. Nós vamos cantar a primeira estrofe de um hino. Primeira estrofe. E você tem essa oportunidade ainda. Continue orando. Continue falando. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para Glória a Deus. nós o caminho para Ele, onde posso
posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava do pecado, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Com a melodia Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Que me libertou dos meus inimigos. Nós cremos, Pai, dos nesta meus vitória, Senhor. Nós cremos. Me salvou. Colocamos diante do Senhor, Pai, cada uma destas vidas que está em pé diante do Senhor, que se sentiram desafiadas pelo Teu Espírito, a olhar para a cruz, a clamar e a amar o Senhor mais do que a sua própria vida. Toma os Teus filhos e filhas no Teu altar, derrama sobre eles uma unção nova, uma unção de entendimento, uma unção de alegria, e que possam entender que a vitória, ela é dos filhos de Deus. Como filhos do Senhor, Pai, nós somos mais do que vencedores. E nós queremos, Pai, que o milagre do Senhor continue a acontecer. O Senhor nos prometeu que coisas maiores veremos. Estamos clamando neste lugar, já como cantamos, que o Senhor está passando e passeando no meio da Tua igreja. Cura, restaura, liberta, salva. Ó Deus, nós clamamos, Pai, para que todas as forças das trevas caiam por terra agora, em nome de Jesus. Porque nós tomamos posse a vitória do Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós tomamos posse, Senhor, de toda cura, nós tomamos posse de toda libertação, nós tomamos posse, Pai, de olhos espirituais abertos nesta noite, ouvidos espirituais abertos nesta noite. Nós tomamos posse de casamentos restaurados nesta noite. Nós tomamos posse, Pai, porque o Senhor é mais, é muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos e esperamos. O Senhor é uma fonte inesgotável. Nós queremos beber desta fonte, Pai. Queremos mergulhar nos Teus rios, porque nós somos filhos do Seu amor. Nós somos filhos do Seu amor. Papai, o Senhor nos ama de uma maneira incondicional. Por isso toma, Senhor, as nossas vidas no Teu altar. Tome a Tua igreja em Tuas mãos e conduza-nos a cada dia ao centro da Tua vontade e do Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos, amados. Deus abençoe, querido.